Oi, pessoal, tudo bem? Bom, voltando aqui com a nossa aula, eu vou passar para vocês agora o que que é esse menuzinho aqui do lado, ó. Esse menu, ele é um menu que ele dá para você colocar ele em vários lugares, quer ver? Você não precisa deixar ele necessariamente aqui do lado. É só você clicar nele, arrastar, que você coloca ele em qualquer lugar da sua tela, ó. Ele pode ficar aqui também. Aí dá para você ir personalizando o seu Photoshop. Mas eu costumo deixar ele aqui porque por default ele vem aqui. Quando eu falo default, o que eu quero dizer é por padrão. Se vocês procurarem em qualquer lugar, vocês vão ver, isso aqui é o default, ele está aqui por padrão, então é assim que funciona. Então, quando eu disser isso, vocês já sabem que é assim. Eu vou voltar aqui o jeito que estava o Photoshop antes, para poder ficar mais fácil de mostrar para vocês depois. Esse menu aqui desse lado, ele é todo quebradinho, tá vendo? Ele não é que nem o outro que eu pude colocar ele inteiriço. E depois vocês vão ver por quê, eu vou explicar isso também. Mas, deixa eu arrumar aqui para poder dar continuidade à aula de vocês. Bom, esse aqui é o menu que tem as ferramentas principais do Photoshop. Vocês vão ver que ele fica maiorzinho, ó. Tem gente que usa ele assim, é só clicar nessa setinha aqui. Tem gente que usa ele assim, retrátil. Eu prefiro assim porque assim você tem uma área de trabalho maior para trabalhar. Mas tem gente que prefere dessa forma porque dá para ver melhor qual é cada ferramenta. Eu vou deixar assim para poder explicar melhor para vocês. Bom, essa primeira ferramenta aqui é a ferramenta de seleção. Ela faz seleções de forma geométrica. Por exemplo, ela faz uma seleção. Vou abrir um novo arquivo aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Ele está um pouquinho lerdo porque eu estou gravando a aula, mas é mais para vocês verem como que funciona. Depois eu vou explicar também como que abre o arquivo, tudo certinho. Mas isso aqui é mais para vocês aprenderem o que são essas ferramentinhas aqui do lado. Essa daqui, ela faz seleções geométricas, tá vendo? Ó? Ou quadradas, ou clicando fora, ele sai a seleção. Aí, se você clicar na setinha aqui e segurar, você vai ver que ele faz seleções elípticas, ele faz seleções em linha e em coluna. É para vocês fazerem seleções mesmo. O que mais usa é essa daqui, ó, que é a retangular e a oval. Vocês vão ver que elas têm um atalho que é a letra M, que também vai, se você clicar no M aqui no seu teclado, vou pegar outra ferramenta, vou apertar o M, ela ficou a seleção. Essa aqui do lado é a ferramenta de mover. O mover, a gente vai usar muito ela, muito, assim, é a ferramenta que a gente mais vai usar. Quando você usa o mover, vocês vão ver que aqui em cima ele vai abrir, como eu falei em todos eles, até na seleção ele vai abrir aqui, ó, vai abrir um menu novo de ferramentas dentro dessa ferramenta. Mas, basicamente, a de seleção, uma coisa que eu já vou pedir desde já e que vai facilitar muito a vida de vocês é deixar ticado isso aqui, ó, ele geralmente não vem ticado, que é o Auto Select ou seleção automática. Isso vai fazer com que quando a gente tenha coisas aqui na nossa área de trabalho, na tela, a gente consiga clicar e arrastar essas coisas. Aqui não vai dar para arrastar porque não tem nada. Mas a gente vai conseguir clicar e já deixar isso selecionado, ao invés de ter que ir, selecionar e depois arrastar. Isso vai facilitar muito, mas pra frente eu vou explicar por quê. Mas já deixem isso aqui ticado. Isso vai ficar salvo no Photoshop e não vai ter perigo de sair depois. Essa daqui é a ferramenta do laço. O laço ele serve para vocês fazerem seleções também. Só que o laço ele permite que você faça seleções livremente. Ó. Você clica e vai fazendo a seleção. Ou você também tem o laço magnético e o poligonal. O poligonal ele faz seleções em polígonos, ou seja, ele vai fazer formas geométricas de seleções. Clicando fora, ele vai abrir uma nova seleção e por aí vai. Aí, se você clica em ESC, ele para. Eu vou clicar aqui com outra ferramenta de seleção que é para sair aquela lá. E o magnético, vocês vão ver que ele vai fazendo como se ele estivesse sendo atraído pela outra seleção. Dificilmente a gente usa essas seleções. Tem pessoas que adoram usar esse tipo de seleção e que acham que ela é muito boa. Isso vai do gosto de cada um. Eu geralmente não uso muito esse tipo de seleção porque eu acho mais difícil de controlar, principalmente se você estiver usando o mouse. Então, assim, é um tipo de seleção que existe, mas não é tão usado. Mas está aqui, fica aqui, depois deem uma olhada, vocês vão ver como que ele funciona. Aqui a gente tem a varinha mágica. Junto com ela tem a seleção rápida. Mas o que a gente mais usa é a varinha mágica. Vocês vão ver sempre que eu clico, seguro e aí abre as opções. E aqui na frente sempre vai ter o atalho dela no teclado, que é a letra correspondente, tá?
A varinha mágica, quando você tem coisas coloridas, ela vai selecionar, ou formatos, enfim, ela vai selecionar partes. Então, eu vou fazer aqui um desenho rapidinho só para vocês verem como que é. Eu vou fazer bem mal feito, com brush mesmo aqui, ó. Eu quero selecionar só essa parte de dentro, tá vendo? Ela vai selecionar só essa parte. Então, eu quero selecionar só a parte de fora. A varinha mágica é bastante útil, assim, bastante gente gosta dela. E, bom, ela tá aqui. Quando a gente for usar, vocês já sabem onde ela tá. Aqui a gente tem o crop, que serve para vocês croparem, ou seja, para cortar um pedaço da área de trabalho. Você tem desde ela demarcada até em perspectiva, dá para você cropar ele e alterar a perspectiva como você vai cropar. Isso eu também vou ensinar para vocês, não se preocupem. Tem também a ferramenta de fatia e a de seleção de fatia. Isso daqui é muito usado para quem trabalha com web design. Isso, inclusive, tem um foco maior para quem quiser aprender depois no treinamento de web design. Mexe-se muito com essa de fatia. Mais ou menos o que ela faz? Ela vai fatiar os pedaços da tela que vão ser usados para depois ser montado o HTML. Mas isso a gente vai ver mais para frente. E aqui a gente tem o conta-gotas, né? Ele vai ajudar a gente a pegar cores, principalmente quando a gente for fazer paletas de cores. Vocês vão ver que ele vai ajudar muito. Tem a ferramenta régua e a de notas. Essa ferramenta de régua a gente quase não usa muito, mas ela basicamente mostra para a gente dois tamanhos, de um ponto a outro. Você, de repente, quer saber o tamanho de um desenho que você tem na tela e você quer saber quanto que ele tem daqui até aqui. Coloca de um ponto no outro e ele vai falar aqui para você, ó, as medidas do seu desenho. E aqui a gente tem a ferramenta de notas, que é quando você quer fazer uma nota a respeito de alguma arte. Isso aqui é muito usado por quem faz revisão de arte. Ah, eu não quero que isso daqui fique assim, fique assado, vou fazer umas notas para relembrar. Quem for usar, tá aí, essa é a ferramenta de notas. Bom, vamos continuar aqui. Deixa eu remover essa nota. Opa, vamos deixar ela aqui em cima, vai. Bom, aqui continuando, a gente tem a ferramenta do Band-Aid, que também é conhecida como Healing. Essas outras aqui de cima, vocês vão ver que elas chamam Selection, elas têm nomes que não são difíceis de você guardar no inglês. Seleção automática é Auto-Select, laço chama laço mesmo, esse daqui se chama Magic Wand, essa aqui se chama Crop, e assim vai. Vocês vão ver que esses nomes, de repente, não precisa gravar tanto agora, porque o que eu preciso é que vocês memorizem a ferramenta. De repente, quando eu for usar uma ferramenta, eu vou falar assim, gente, pega essa daqui do cantinho, é o conta-gotas. O símbolo é o mesmo, vocês não vão errar. Vai ser super tranquilo. Essa aqui, o Healing, ou recuperação, ou band-aid, ou como vocês quiserem chamar, é uma ferramenta que a gente usa geralmente para correção de manchas, para retoque de foto. E vocês vão ver que ela é facinha de usar, tem também essa de correção. Aqui tem um menuzinho de várias correções para fotografia. E a gente, numa aula específica, a gente vai ver bastante sobre isso. Aqui a gente tem os brushes, que eu também vou querer falar bem mais para vocês depois, que são os pincéis. A gente vai usar muito, principalmente para a parte de pintura digital, desenho. Vocês vão ver que isso é muito útil. Retoque também em imagens. Brush vai ajudar vocês muito. Aqui tem o carimbo, que também a gente vai usar para criação de padrões, para repetição. Vocês vão ver que ela é muito útil também. Aqui tem o History Brush, ou pincel histórico. Ele é muito usado para quem faz pintura digital. Eu não vou me ater muito a ele, claro, eu vou falar dele depois, mas já serve para vocês saberem onde ele está. Aqui tem a ferramenta borracha, né, que é para apagar, depois vocês vão ver que tem o de plano de fundo, a borracha mágica, mas geralmente a gente usa mais a borracha. Aqui a gente tem o pincel, que também é o baldinho de tinta, que também é conhecido como bucket. E junto com ele tem a ferramenta degradê ou gradiente, essas daqui a gente vai usar muito. Aqui a gente tem algumas ferramentas de desfoque, nitidez, borrar, que vocês vão ver também que são bem legais. E aqui a gente tem algumas que são o famoso burn, né, que fica aqui, que ele escurece, que é superexposição, tem a subexposição, perdão, e a esponja. Eles vão servir para a gente fazer alguns retoques também em imagens e desenhos, que vão deixar algumas áreas mais escuras, outras áreas mais claras. Bom, eu vou deixar essa aula por aqui. Na próxima eu vou continuar falando com vocês a respeito dessas ferramentas, vou começar a apresentar outras ferramentas para vocês, tá bom? Então, até a próxima aula.